Sob o comando de Jesus, com a permissão de Deus e a ajuda da espiritualidade amiga, nós nos encontramos mais uma vez para fazermos o nosso evangelho no lar, para buscar nos ensinamentos do Cristo aquilo que ele nos deixou de melhor, a palavra, os ensinamentos e o amor. Nós agradecemos a espiritualidade amiga presente, agradecemos os nossos mentores presentes, agradecemos aqueles que estão aqui passando para ouvir a palavra de hoje e necessitam desse evangelho de hoje como fonte de água viva para poder se reequilibrar, se reenergizar, né? Estarem aí um pouco mais equilibrados, assim como nós também estamos aqui buscando. Jesus, pedimos humildemente, que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água, derrame sobre ela os fluidos necessários que cada um de nós está necessitando no momento, seja fluidos, magnetismo, né, para o nosso corpo físico ou para o nosso corpo espiritual, mas que, sobretudo, essa água venha tão positivamente sobre nós que possa, de fato, nos reequilibrar e colocar, né, os pontos em que nós precisamos aí em equilíbrio, né? Equilibrar as nossas células, ajudar no refazimento, porque assim como há vitaminas físicas que vêm para o nosso corpo físico, nós sabemos que a água fluidificada tem também medicamentos capazes de nos equilibrar, capazes de nos ajudar a reerguer em um determinado ponto que nós estamos precisando. Senhor, o nosso coração está aberto, a nossa mente está aberta para a palavra que então vai chegar. Deixa eu ver o capítulo. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O item é o 10, o ódio. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item 10, o ódio. Aguardo vocês para que possamos aí fazer a leitura. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item 10, o ódio. Tudo bem, gente? Conseguiram aí encontrar? O meu encontra-se na página 156. Não sei se vai ter aí correlação com alguém, mas se não tiver, pode estar próximo, né? Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. E, principalmente, tratai de amar aqueles que vos parecem indiferentes, inspirando ódio e desprezo. O Cristo, que deve ser o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor que amou até dar o seu sangue e a sua própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aquele que vos ultrajem e perseguem é penoso, mas é exatamente isso que vos faz superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não teríeis mais valor do que eles. É a hóstia imaculada ofertada a Deus no altar de vossos corações. Hóstia essa de agradáveis fragrâncias, cujos perfumes sobem até ele. Não obstante, a lei de amor determina que se amem indistintamente a todos os irmãos. Ela não protege o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, ela é a mais penosa prova. Eu o sei, já que durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe, punindo nesta e na outra vida os que desrespeitam a lei de amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele.
Fénelon, Bordeaux, 1861. Hoje o Evangelho vem nos trazendo uma das chagas da humanidade, um sentimento que nós viemos para poder, pelo menos, tentar nos melhorar em relação a ele. Nós que estamos aqui nessa vida, nessa encarnação, passando aí pelas oportunidades de crescimento, não estamos escapes desse sentimento, uma vez que nós ainda não nos depuramos por completo. Então, em algum momento da nossa caminhada, nós podemos nos deparar com eles, né? Com essas chagas, e em especial o ódio. O Evangelho vem com Fénelon, né? Nos dizendo, um espírito que passou pela terra, nos dizendo o seguinte: olha, na minha existência eu também experimentei, e sei que não é fácil, é penoso. Amar os vossos inimigos, assim como manda o capítulo, e tirar de nós esse ódio, aprender a olhar para o outro que muitas das vezes está te fazendo mal, mas ter a ele ainda assim um olhar de amor, como Jesus nos ensinou, é penoso. Quando ele fala que Jesus pune a cada um nessa ou na outra existência, ele também quer dizer que Jesus está dando oportunidade, Deus está dando oportunidade a todos nós. E que essas oportunidades, muitas das vezes, vêm com essas vicissitudes, né? Nos colocando diante de determinadas situações que nós mesmos atraímos para nós em algum momento, mas essas situações são para que nós possamos olhar para elas e nos comportarmos de maneira diferente, né? Amar o nosso inimigo, de fato, é uma coisa difícil, porque nós precisamos ter mais o que em nós? Amor. É desafiador. Amar o inimigo é desafiante. Mas o Evangelho vem nos dizendo que quando você sente ódio por aquele que também te fez o mal, se você começa a se comportar da mesma maneira, você se iguala a ele, você não tem então nenhum mérito. Mas se você passa a agir de maneira diferente, maneira contrária daquele que ele esperava que você agisse, você mostra um pouco de crescimento moral em relação a ele e exercita aquilo que Jesus nos deixou de ensinamento na terra, que é o amor ao próximo. Amar até mesmo aquele que te faz o mal. Porque a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, está aí para todos nós. Então, nós não precisamos nos preocupar quando o outro nos fere, mas nós precisamos nos preocupar muito quando a gente ferir alguém. Então, quando alguém nos ferir, nós precisamos ter essa consciência, ao qual nós estamos sempre conversando e falando aqui nos nossos estudos. Quando o outro me faz o mal, o problema não é meu, o problema é dele. Porque se ele está, de uma certa forma, destilando veneno, o veneno está nele e não em mim. Eu preciso perdoá-lo e seguir a minha jornada, né? Porque se eu não o perdoo, o problema passa a ser meu também, né? Por quê? Porque nós estamos ali na mesma vibração, no mesmo patamar em relação a essa questão do ódio. E sentir ódio, né, não é difícil. Quem já se deparou com uma determinada situação que a pessoa vira, a gente vira e fala, mas que ódio de ter feito isso, né? Então, nós precisamos também nos policiar para que a gente vá mudando de forma gradual. Nós não vamos conseguir mudar de uma vez, né? Todos os acontecimentos, eles são de forma gradual, aos poucos. Aos poucos é que nós vamos nos reeducando. Porque aquilo que já vem de uma longa data em nós, para tirar de uma vez é complicado. Mas todas as vezes que a gente se vê diante de determinada situação, agora que nós já sabemos os ensinamentos de Jesus, nós precisamos refletir sobre, nós precisamos tentar mudar a nossa conduta. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre o assunto,
porque isso vai nos engrandecer, né? Porque a felicidade nesse mundo é nós estarmos o quê? Em paz, com a nossa consciência sem remorso. Então, nós precisamos ir caminhando e andando, né, por esses caminhos que Jesus e esse nosso irmão, um pregador da doutrina, está nos ensinando, porque ele passou também pela carne, assim como nós, e está dizendo: olha, não é fácil, mas nós somos capazes de irmos exercitando. Nós somos capazes de ir deixando cada vez um pouquinho mais de lado essa questão do ódio e também de tantas outras chagas que nós carregamos conosco. Porque esse benefício, ele é nosso. E por que nós temos um benefício muito grande quando a gente aprende a não odiar? Eu perdoo, te perdoo, siga em paz, que eu também quero seguir em paz. Porque quando eu perdoo, desvencilho daquela atitude negativa, eu tiro de mim também a possibilidade lá na frente de ter que reparar algo que eu não fiz enquanto eu deveria ter feito lá atrás. Então, se eu perdoo e se eu consigo tirar de mim, se eu consigo olhar para um inimigo meu com misericórdia, com um olhar de amor e misericórdia, entendendo que ele está em um ponto de desenvolvimento diferente do meu, pelo menos nesse quesito. Ele pode até em outros estar mais avançado em relação a mim, né? Porém, em relação a essa questão, se eu tenho esse entendimento e essa consciência, eu preciso exercitar em mim mais do que nunca. Então, eu exercito em mim aquilo que Jesus me ensinou e eu fico em paz comigo mesmo e caminho sem remorso, né? E eu não vou precisar reparar lá na frente, porque a gente sempre está dizendo aqui e eu sempre vou trazer para vocês a questão que Emmanuel disse lá no nosso lar, no filme também apareceu, né? E às vezes muitas pessoas não se atinaram para isso. Quando Emmanuel está numa roda de conversa, e André Luiz está ali, ele fala algo, olhando para André Luiz, quanto tempo nós vamos precisar para reparar um ato? E às vezes, hoje, alguém vem e destila um determinado veneno sobre nós, esse veneno só vai nos fazer mal se a gente fazer o quê? Engolir, né? Ou deixar que ele entre em nós, de uma certa forma. Então, a gente faz o quê? Ele chega até nós, mas a gente devolve para o universo, devolve para quem é de direito. Porque eu não quero pensar assim, eu não quero ser dessa forma, né? Eu olho para você como misericórdia, você é digno de misericórdia, né? Você é digno de ter um olhar mais aguçado de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, porque você está necessitando. Eu tenho esse entendimento, um dia você também o terá, mas hoje eu decido seguir em paz. Eu não quero odiar ninguém. Né? Nós sabemos que nós estamos falando aqui em todo o contexto moral, que existe também a questão do mundo material, onde existem regras que precisam ser seguidas, onde para poder ter harmonia, né, precisa ter os pingos nos is, mas ainda assim no mundo material, às vezes é necessário a gente deixar a pessoa seguir para lá, né? Se ela não está mais na afinidade e não está mais correspondendo com responsabilidade naquilo que deveria corresponder. Mas a gente olha para ela com um olhar, ainda assim, um olhar de amor, de gratidão e de misericórdia. Por que gratidão? Porque essas pessoas que passam pela nossa vida destilando ódio, raiva, né? Inveja, elas também nos ensinam, sobretudo nos ensinam a não ser iguais a eles, não ter a mesma conduta. Porque se essa conduta deles nos feriram de alguma forma, ou então nós olhamos e achamos aquilo, ainda que a gente não tenha sido ferido, mas fala, nossa, um comportamento que eu não gostaria de ter. Então nos ensina, é também educativo, né? Então, que nós possamos cada vez mais fechar em nós essa saga do ódio. No lugar do ódio, nós vamos olhar para esse irmão com misericórdia, porque ele ainda precisa de entendimento
ao qual ainda não aprendeu e não absorveu, mas a oportunidade ela se dará para todos nós. Nós somos aí nós somos espíritos e temos inúmeros sentimentos, né, dentro de nós, que nós possamos sempre querer estar mais presente junto dos sentimentos bons e não dos sentimentos negativos que tanto nos pesam nas nossas costas, né? Nos faz mal para o nosso corpo espiritual e também para o nosso corpo físico. Nós queremos estar em paz. E para estarmos em paz, nós precisamos olhar para o outro com misericórdia. Aguardo agora as considerações de vocês. Deixa eu ver se tem alguém aqui falando alguma coisa. Fran Duarte, boa noite. A Cris dizendo, como minha mãe sempre diz, o mal se paga com o bem. Devemos dar o que temos de bom no coração, por mais que nos lancem coisas ruins. É verdade, né, Cris? Sua mãe já tem nela esse princípio, essa sabedoria, já carrega com ela essa sabedoria e essa convicção, né? Aí o Evangelho nos fala, nós precisamos pagar o mal com o bem, porque se eu pago com o mal, se eu devolvo na mesma moeda, eu me igualo ao outro, né? Eu não mostro que, de uma certa forma, eu aprendi dentro desse quesito, mas que eu estou na mesma vibração. Então, nós não temos mérito algum por isso, né? Então, é isso que nós precisamos vencer em nós, né? Aqui, o sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é exatamente isso que vos faz superiores a ele. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não teríeis mais valor do que eles, né? Então, se nós queremos ser seres mais desenvolvidos moralmente, nós precisamos entender essa questão de tantas chagas que está aí, que assola, né, a humanidade. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos mais que o outro. Nós estamos querendo avançar na nossa linha da evolução, dentro da nossa moral, dentro do caminho que nós viemos buscar na Terra. Né? Então, se eu já tenho esse princípio em mim, se eu já conheço isso, eu preciso exercitar. Se eu conheço e exercito, nesse ponto eu estou à frente daquele que não conhece, que não exercita, ou daqueles que conhecem e deixam de lado, não traz para a conduta um princípio que já nos foi ensinado antes. Né? Então, são esses pensamentos que a gente precisa ir tendo em mente para que nós possamos ter êxito, né, na nossa jornada. Vamos ver quem fala mais alguma coisa aqui. A Silvia Leone dizendo: amar um inimigo é uma tarefa árdua, mas fazer a diferença é que nos faz melhor. É difícil, né, Silvia? É difícil, porque veja bem, nós não somos perfeitos, né? Nós temos que avançar e que vencer e que carregar conosco inúmeros princípios que nós ainda, alguns a gente nem consegue acessá-los, né? Diante da pequenez que nós ainda estamos. E é difícil. Oferecer a outra face, né? Como Jesus nos ensina, também é difícil. Porque quando aquele te faz o mal, você permanecer ali aguardando e sabendo que talvez ele vai repetir a mesma coisa, e nessa mesma coisa você vai sentir dor, dor espiritual, dor na alma, que às vezes transcende para o nosso corpo físico, não é fácil. Por isso que eu disse que nós não vamos conseguir de uma vez, mas nós podemos começar a exercitar aos poucos, porque de forma gradual vai chegar uma hora que nós vamos completar o todo, e completando o todo, nós vamos ter vencido. Né? Porque tudo começa devagar, mas nós precisamos iniciar. Nós não vamos deixar nada para amanhã, para depois, para a próxima encarnação. Eu vou fazer o possível que eu puder fazer nessa encarnação. Porque senão não haveria razão de ser de eu estar aqui.
Eu seria negligente e imprudente diante da chance que Deus nos deu de estarmos aqui novamente. Então, ainda que seja pouco, eu vou fazer hoje. Porque o pouco que eu fizer hoje, eu não vou precisar fazer amanhã, né? Então, nós não vamos deixar nada para amanhã. Nós já temos a, o norteador, o princípio norteador, que é saber o que fazer. Nós precisamos fazer, ainda que seja um pouco. Nós precisamos exercitar um pouquinho, né? Porque de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco nós estamos soerguidos, né? Em um determinado ponto e aquilo ali já não nos abala mais de forma alguma. A Luciana dizendo, prática desafiadora. Não alimento ódio nem rancor. A mágoa às vezes permanece por um tempo, mas não desejo o mal, nem as pessoas que já me magoaram paguem na mesma moeda, mas tenho dificuldade de continuar a conviver com tantas pessoas, tentando seguir adiante com o coração em paz e desejando que essas pessoas também prossigam e possam, de alguma forma, aprender que não se magoam nem se prejudica a um semelhante. Mas, Luciana, já é um bom passo. Você não consegue desejar o mal, você não deseja o mal, você perdoa, mas não consegue conviver. Mas já é o primeiro passo. Porque o primeiro passo é você perdoar. O primeiro passo é você não desejar o mal do outro, né? Então eu te perdoo, eu quero que você siga, eu não quero o seu mal. Por enquanto eu não quero convivência. Mas já foi um passo. O ponto de evolução em que você se encontra, você já deu o primeiro passo para que lá na frente você possa ser vitoriosa. Então, o que é que você faz? Você continua nessa constância, sempre tentando dar um passo à frente. Ainda que quando você der um passo à frente, você precise recuar, mas você está tentando avançar um pouco mais nesse quesito. E você pode ter certeza que todos aqueles que almejam o caminho do bem, que almejam o caminho do perdão, estão fortalecidos em Jesus para poder conseguir, de fato, alcançar um ponto de desenvolvimento, né? E exercitar esse perdão e conseguir conviver é bênção de Jesus que nos dá, nos dando equilíbrio para, diante dessas situações, a gente conseguir passar da melhor maneira possível. E nós só vamos passar porque nós vamos avançar e conseguir chegar vitoriosos, porque nós vamos fazer essas reflexões. Nós vamos trazendo para a nossa conduta. Quando algo nos acontecer, a gente vai lembrar, olha, tem um ensinamento de Jesus, né? Então, o amor me aproxima de Jesus. O ódio me afasta. Como eu quero estar mais próximo de Jesus, o que que eu posso fazer dentro desse entendimento que eu tenho hoje para fazer o melhor? Ainda que não seja o melhor, ainda que não seja o que eu deveria estar fazendo 100%, mas o que eu consigo fazer? Né? Então, hoje eu consigo fazer 10%, amanhã eu consigo fazer 12%, amanhã eu já consigo 15%, e quando a gente vê, o tempo passou, a gente já está conseguindo fazer uma porcentagem muito grande em relação àquela que a gente tinha antes. E assim é a nossa vida. Quando tínhamos aí 20, 15 anos, nós estávamos aí na flor da idade, os nossos pensamentos eram completamente diferentes. À medida que o tempo passa, que a gente vai experimentando determinadas oportunidades, nós vamos adquirindo sabedoria e experiência, e a mente já não é tão infantil quanto há 20 anos atrás. Às vezes aquelas coisas que nos incomodavam lá quando a gente tinha quando estávamos na nossa adolescência, hoje a gente olha e fala, nossa, bobagem, né? Coisa boba, né? Mas aí a gente percebe
que nós crescemos. Então, é isso que importa. É o primeiro passo, e esse primeiro passo ele é muito importante, né? Porque é o primeiro passo que abre, destrava o cadeado, né? Então, se você destravou o cadeado e você abriu a porta rumo a essa estrada do amor que Jesus nos ensina, é só caminhar por ela, porque nós vamos lograr êxito sempre. A Claudionete dizendo: devemos perdoar para seguir em paz. Precisamos ter gratidão com o próximo, ter misericórdia, ter amor e ter sentimentos bons para com o próximo. Mesmo porque é aquilo que a gente deseja ao outro, indiretamente nós estamos desejando a nós. Né? Se eu desejo o bem para o outro, eu vou encontrar o bem ali na frente. Se eu desejo o mal, se eu xingo, se eu praguejo, né? Pode ter certeza que está em mim essa energia densa e por questões de afinidade e estados vibracionais, eu vou encontrar lá na frente exatamente aquele que se afina comigo. Então, se eu estou numa afinidade, numa vibração densa e pesada, eu vou encontrar reciprocidade, com certeza, na minha caminhada. A Socorro dizendo: existem momentos em nossas vidas que nos deparamos com certas situações difíceis, porém é preciso muito discernimento para não devolver com a mesma moeda, e sim orarmos e deixarmos seguir. Às vezes eu prefiro ter paz do que razão. Ah, é verdade, né, Socorro? Às vezes a gente precisa até deixar para lá, né? Porque Jesus nos disse, né? Não adianta jogar pérolas aos porcos. E quando Jesus disse isso, abrange muitas coisas, inclusive ter coisas que não precisa ser discutido porque não vão entender. O ponto de desenvolvimento em que se encontram não vão entender. Então é perda de tempo. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu continuo seguindo com os meus princípios, com as minhas reflexões. Né? E lá na frente também, quem sabe, vai ter coisas que eu não vou conseguir entender. Mas se eu reflito, se eu trago para mim os ensinamentos de Jesus, eu vou colocando na minha conduta e vou tentando modificar em mim hoje. Hoje eu modifico um pouco, amanhã eu modifico um pouco, né? Mas é aquilo que eu sempre digo aqui também. A gente vai modificando, mas a gente vai estar sempre dentro de um contexto, sempre do que precisa ser feito, né? Com responsabilidade, com discernimento, com sabedoria, para que ao final do dia, como homens e mulheres de bem, nós possamos deitar a cabeça no travesseiro e estarmos em paz, sem remorso, né? Olha, determinada situação aconteceu, a situação não foi tão boa, mas eu tive para o outro empatia, eu tive para o outro misericórdia, eu tive um olhar para o outro diferenciado, eu ouvi o outro e ainda assim não teve êxito, mas eu fiz o meu melhor. Determinadas coisas não poderiam continuar acontecendo. Eu dei o meu melhor dentro daquela situação. E ainda assim, lá no final, não teve sucesso. Então, eu fiz a minha parte dentro do que eu podia. Porque a gente também não pode ser imprudentes, negligentes, irresponsáveis, né? Nós precisamos ter essa união do mundo material em que nós precisamos caminhar, da moral, né? Olhar para o outro com um olhar de misericórdia, exercer a empatia, mas as coisas não podem ficar também, né, bagunçadas. A gente precisa tentar sempre esse equilíbrio, dando o melhor de cada um de nós. A Fran Duarte dizendo: tudo é um aprendizado. Tiramos as coisas boas, as reflexões, e o que não serve, a gente joga fora. Com certeza, né? A vida é uma constante. Então, o que serve para mim, o que eu acho que é bom, eu absorvo. O que não, eu deixo passar pelo filtro, né? A Solange, quando o nosso coração está em paz, tudo fica diferente, até mesmo nas dificuldades. E o peso nas costas, hein? Não é? Quando a gente aprende a ir fechando as nossas chagas, nós vamos ficando
até mais felizes diante da vida, porque nós temos paz, né? Porque nós fizemos o melhor que nós podíamos fazer naquele momento, então está tudo certo. A Socorro dizendo: somos espíritos errantes, tentando aprender e evoluir a cada dia. É verdade, né? Nós somos espíritos errantes e o que vai diferir um do outro é a vontade de mudança, né? O saber que eu não sou perfeito, eu tenho essa humildade de entender que eu preciso evoluir muito, mas que eu também até aqui caminhei bastante, mas que ainda me falta uma longa jornada, né? Pela frente, onde eu preciso, nessa constante de errar, cair, levantar, eu possa, sobretudo, fazer o meu melhor. Porque é fazendo o melhor que a gente consegue o equilíbrio. Oi, Rosana, boa noite, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Tudo bem, gente? Mais alguém? Mais alguma consideração sobre o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje é bem pequenininho a leitura, mas que nos leva aí, que nos leva a grandes reflexões, né? E é isso que Jesus espera de nós. Vamos encerrar? Deus, Jesus, espiritualidade amiga, obrigado pela palavra de hoje. Obrigado por permitir que nós possamos estar aqui refletindo, buscando, olhando um pouco mais essa questão do ódio. Que nós todos, espíritos encarnados e desencarnados, possamos cada vez mais fechar essa ferida, que nós possamos entender que todos nós erramos. Nós precisamos olhar para o outro e dizer: ele erra, ele está errando, assim como eu também erro. Então, ele ainda erra nisso, eu preciso ter para com ele o quê? Misericórdia. Tendo para com ele misericórdia, pode ter certeza que em um ponto em que eu errar também, eu vou estar diante da lei de causa e efeito e alguém terá por mim também misericórdia, né? Então, a gente não está fazendo para ter nada em troca, mas nós estamos plantando, porque quem planta, quem semeia, precisa colher. E a semeadura, a colheita é exatamente conforme a semeadura que cada um de nós trilhamos para o nosso caminho. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Jesus tenha sempre um olhar doce para todos nós que estamos hoje reencarnados nessa terra, porque nós somos, sim, espíritos errantes que necessitamos muito dessa misericórdia divina, desse olhar paternal para conosco, que somos aí diante do universo crianças pequenas que ainda está engatinhando, necessitando das mãos de Jesus para ficarmos em pé. Mas que com a nossa fé, com a nossa coragem, nós vamos sim nos equilibrar, seguir e trazer para a nossa conduta, ainda que de forma gradual, os ensinamentos para que nós possamos então avançar diante da eternidade, da nossa jornada, do nosso caminho, galgando sempre a nossa evolução moral, sermos melhores, né? É o que nós viemos buscar.